Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vem chegando aí, vamos gravar mais um vídeo aqui. Aproveitando esse tempo, né, que está favorável, tá suave, tá gostoso, tá legal. Vamos trabalhar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho sobre o narcisista e a religião, o narcisista e a igreja, o narcisista e essa personagem que carrega o nome de Deus. Gente, eu sou missionária e eu trabalho no campo missionário e eu amo fazer a obra de Deus. Mas eu não vou me poupar de falar sobre o narcisista na religião. Quem não quer se converter já se dá por convertido. Então, para ele está tudo bem, não precisa melhorar nada. Então, como que esse ser se comporta na religião? Gente, o narcisista, ele entra para a igreja, mas nada do que está sendo ensinado ali entra na mente e no coração deles. Eles entram para a igreja, mas tudo o que é ensinado na igreja não é aplicado na vida deles. Eles até ficam, na igreja, mas não conseguem ser, a igreja. Eles entram na igreja, no meio do povo, ele entra no templo, mas ele não consegue ser o templo da presença de Deus, o templo que recebe a graça libertadora e a libertação para que seja alguém melhor. Eles não conseguem ser o templo, o templo favorável para que a graça venha atuar na vida dele. Então eles ficam no templo, mas eles não dão esse tempo para que a graça melhore a vida deles. Então passa anos numa igreja, mas não mudam de comportamento nunca. Eles fazem isso tudo programado na mente deles. Eles chegam a pensar que vai enganar muito bem a todos, a tudo, e vai controlar. E todos que estiver naquele ambiente ali também serão controlados por eles. As pessoas vão estar tão ligadas, tão carentes, tão buscando, algumas até fragilizadas emocionalmente por causa de perdas que elas sofrem. É os tipos de pessoas que vão estar ali com o coração aberto, com o coração recíproco a receber algo divino. Eles vão se aproximar desse tipo de pessoa para testar a paciência delas. E se o pastor tiver desavisado, o narcisista adoece até o pastor. Isso é quando ele também não for um narcisista. Porque se o pastor for um narcisista, entra um narcisista e mais o pastor narcisista. Aí pronto, aí acabou com o povo. Me perdoe a minha verdade, mas eu estou falando uma verdade. E o que liberta a gente é a verdade. Existem lugares que o pastor, ele é narcisista. Ele é sugador do ambiente. Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês é uma verdade. E é a verdade que liberta a gente. Quando eles não trocam de igreja como troca de roupa, eles mudam tudo. Eles mudam o comportamento dele diante daquele grupo, porque eles não mudaram de igreja, eles vão mudar o comportamento e eles vão tentar mudar o comportamento dessas pessoas no convívio social delas, sem que essas pessoas percebam que é um narcisista que está ali se passando por evangélico. Então, quando não tem o resultado que eles esperam, eles mudam. Nem sempre eles vão mudar, mas na maioria das vezes eles mudam. Não é porque quer um ambiente novo, uma igreja nova, não é isso não. Eles querem gente nova, sangue novo, pessoas mais fragilizadas. Eles vão para um novo ambiente e eles vão deixar aquela igreja mesmo e vai para outra. E quando chegar na outra, que ele já tiver um grupo já voltado para aquilo que eles fazem, eles não ficam na outra, gente. Isso aqui é uma verdade. Eles vão voltar para a antiga. E o pastor antigo vai receber de volta. Você está entendendo o que eles fazem? Então precisa de muito discernimento espiritual para você entender,
o que essa pessoa está causando naquele ambiente ali, naquele convívio. Porque o que o narcisista causa é um desequilíbrio daquele ambiente, tanto da antiga que ele voltou e da outra que ele já fez parte dela. Então, quando não tem uma segunda opção, porque na maioria das vezes eles têm uma segunda opção na mente. Quando não tem, eles vão bagunçar aquela primeira mesmo. Eles vão ficar dentro daquela mesma. Mas eles precisam colocar tudo abaixo. Dentro do mesmo ambiente, o narcisista consegue trocar de parceira, ficando com outra dentro do mesmo ambiente, gente, da igreja. Eu estou falando para vocês testemunho que eu já ouvi. E eu sei que é fato. Levando, né, aquela primeira vítima daquele ambiente a abandonar a fé e a carreira dela diante de Deus, porque ela não aguenta ficar no mesmo ambiente vendo isso. E ela não é ouvida nem assistida pelo pastor. O pastor pensa que ela que é maluca. Então existe caso que as ex-vítimas se afastam do evangelho por não suportar tamanha pressão psicológica e espiritual. Não é que você abandonou Cristo, não. Você não suportou mais ficar ali, de tanta pataquada. Não suportou as pressões. E o narcisista continua lá com a nova vítima na mesma igreja onde ele estava com a ex. Gente, eu estou contando para vocês coisas que eu ouço e que eu sei que acontecem. Então entenda que as pessoas, elas falham. Os seres humanos, eles falham. Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus nunca vai falhar. Jesus nunca vai falhar conosco. No ambiente religioso, eles fazem, né, de um jeito para que eles sejam vistos como o melhor em tudo que eles colocam a mão e para que eles sejam aprovados, né? Até o ponto de realmente pegar uma liderança. Eles gostam de liderar grupo, liderar ciclo de oração se deixar, liderar grupo de mocidade. Gente, eu tô falando dentro do meio evangélico, tá? Mas eu não tô numa crítica aqui destrutiva, eu estou explicando o que acontece. E eu sou evangélica e sou missionária, mas eu sei que a gente convive com isso. E por causa disso tem muita mulher doente e algumas que abandonam a fé, porque não resiste conviver no mesmo ambiente. Então, o narcisista, ele entra fazendo tudo isso nesse ambiente, roubando, né, a atenção de todos naquele ambiente para o que eles estão fazendo, para o que eles apresentam ali, porque ali tem que ser ele que tem que aparecer. Se você canta mal. Se você prega mal. Se você dirige mal. Tudo que ele coloca a mão para fazer, ele fez sempre melhor do que todo mundo ali. Não está num grupo para ver o grupo crescendo. Ele está para ser aplaudido pelas pessoas que estão assistindo ele. E isso não tem nada de Deus. Então, a atenção de todos ali, naquele ambiente, é voltada para o que ele é. E o que ele é? Nada. Um personagem narcisista se passando por evangélico. Tem que falar a verdade para vocês. Para afastar você que deseja ter uma vida digna com Deus, uma vida honrada com Deus, ele faz isso, trabalha isso para afastar você do caminho da salvação. Então, entenda isso. Vou falar aqui um testemunho para você. Para você. Uma certa filha, escute bem com muita atenção do seu coração. Uma certa filha uma certa filha narcisista, na verdade a filha era narcisista, ela perturbou tanto a sua mãe, tanto que essa veio a falecer. Depois de muito tempo, a mãe não suportou a pressão da filha narcisista, tá? Eu quero que você entenda esse testemunho e eu tô falando de coisas que acontecem até depois que a pessoa vai para a igreja. E ela ficou só. Ficou só ela e mais uma irmã, né? Inclusive, a irmã, ela tem uma marca no corpo dessa irmã narcisista que fez com que, né, ela ainda começasse a servir a ela assim como a mãe servia antes de falecer. E só ficou as duas. E essa irmã dessa mulher que é narcisista, ela tem essa marca. E essa mulher, ela era muito ruim. Ela era muito ruim. Então, veja que antes da mãe falecer, ela fazia com que a própria mãe pagasse o aluguel dela à distância, longe do endereço delas.
Porque a mãe queria paz. A mãe queria paz. E você que pergunta o que acontece com o narcisista, que parece que Deus não vê a ruindade deles, Deus vê. Deus vê. Não pensa você que alguém vai embora dessa terra sem antes pagar a conta, porque não vai não. É a mesma coisa que entrar num restaurante para comer e tentar sair, sem puxar nota. Não sai não, gente. Então entenda uma coisa. Só para ter dias de sossego, a mãe dessa filha narcisista pagava o aluguel dela para ela viver um pouco mais afastada, mais longe. Mas veja, gente, mesmo recebendo tudo, ela continuava ruim. Ela não mudou, não. Mudou, não. Não mudou. Tratava a mãe cada vez pior, né? Diante das pessoas. Tratava perto, tratava longe, tratava pior, né? E ela era uma pessoa ruim, briguenta, invejosa, iracunda. E bom é Deus. Quando eu falo que Deus é bom, é porque Deus é bom. E Deus, na sua bondade, ele recolheu a mãe dessa filha narcisista. Ele recolheu, a mãe morreu, foi embora. Foi embora mesmo, de verdade, não aguentou a pressão, foi embora. Pronto. Agora, a filha narcisista teve que endoidar de vez. Porque ela começou a cobrar da irmã aquilo que a mãe não estava presente mais para doar. Só que a irmã colocou limite e não aceitou. Então, ela perdeu quem doava mais para ela, né? E o tempo se passou, né? Já, acho que passou mais ou menos, pelo menos uns 15 anos, deve ter acontecido isso, que essa mãe faleceu. O que acontece? A irmã, já sabendo de quem se tratava, começou a colocar limite para a irmã. Você fez tudo o que você fez com a minha mãe. Você fez tudo o que você fez e a nossa mãe foi embora, mas comigo você não vai fazer. E teve pulso forte. Então, comigo você não vai perturbar na medida que você fazia com a nossa mãe. Então, entenda que antes da mãe morrer, os abusos foram tanto que a mãe não aguentou, gente. Foi muita enfermidade que acumulou ali nos órgãos da mãe que ela vê falecer. Então, o que acontece? O narcisista, ele mata uma pessoa, ele mata a vítima. Matou primeiramente da mãe. Você sabe como é que é esse processo. Matou o emocional da mãe, roubando-lhe a alegria dela. Tirou a vida da mãe, né? Deixando ela em maus lençóis, endividada. E a mãe já tinha uma certa idade e veio a falecer. Então vão me ouvindo aí, esse testemunho para vocês entenderem. Como eu disse, o tempo passou. E já se passaram uns 15 anos. Essa filha narcisista, né? Hoje se encontra num pior estado, como assim, eu vou dizer para vocês, na aparência de um resto de humanos, tá? Que Deus tenha misericórdia da nossa vida e que vocês possam imaginar, um farrapo humano que vocês possam imaginar, é assim que essa filha narcisista se encontra hoje. Ficou doente, o tempo passou, a irmã colocou limite, não aceitou que ela fizesse com a irmã tudo que ela fez com a mãe. E ela, se sentindo doente, ela foi fazer exame, a narcisista. Quando pegou o resultado, ela abriu o resultado do exame e já estava com câncer avançadíssimo. O tumor está enorme. Está maltratando essa filha narcisista ao extremo. O tumor nem estoura, nem o médico opera. Não tem como operar mais, porque o médico não quer botar a mão para operar, e a pessoa sofre. Você pensa no sofrimento, que a gente não deseja para ninguém. E essa filha narcisista está um palito de mulher, tá? Aos bagaços. A alma apagada, né? Sem o governo da própria vida, não deixou de ser ruim, continua sendo narcisista. A irmã faz o que pode, mas não tudo por ela, pela irmã saber quem ela foi para a própria mãe. Então você entende, eu estou falando aqui um testemunho de alguém e contando também sobre o comportamento dessas pessoas que estão na igreja, que são narcisistas. O que acontece? Essa pessoa continua sendo narcisista, sofrendo terrivelmente, e ela não mudou.
Foi para a igreja, beleza? Vamos embora procurar um jeito de melhorar as coisas. Ela foi para a igreja, mas a igreja não entrou nela, porque ela foi para a igreja à procura de um milagre. Sofre pra caramba, me perdoa, sofre pra caramba. Ela deve ter mais ou menos, aproximadamente uns 64, 65 anos, mais ou menos. Não morre. E agora? E a parte que vocês nem vão acreditar. Alguns vão acreditar, outros não. Para isso não ser só uma história contada, eu acredito que foi permissão de Deus. Essa moça narcisista veio parar no meu portão. Trazida pela mão de alguém. Para encontrar a casa da irmã que mora ao lado da minha casa. Todo mundo, né? Saía de perto, outros não queriam ouvir. Eu observando aquilo e vendo. Eu até fiquei triste, mas eu fiquei ali perto olhando aquela situação. Mas não dei as costas, porque não é também, né? Não sou de fazer isso. Então vai entendendo aí. Esperando pela irmã, a irmã não aparecia, a irmã não vinha. Eu a conheci de perto. Então essa narcisista começou a falar, ela começou a narrar toda a caminhada de vida dela. E ela confessando, né? Segurando, né, um pano no próprio pescoço, dizendo com a voz fraca: moça, será que Deus me perdoa? Eu disse: Ele tem o poder de te perdoar, de perdoar qualquer pecado, desde que esse perdão seja, né, de verdade, que você esteja pedindo perdão genuíno, esteja tendo realmente um verdadeiro arrependimento de verdade. Mas ainda assim, eu não vi verdade nos olhos dela. Gente, que coisa horrível. Ela confessando de todo o passado dela, o que ela foi, o que ela viveu, o que ela fez. E ela dizia: eu fui uma pessoa muito má, eu fui uma pessoa muito ruim. E eu conseguindo ouvir aquilo, eu ficava arrepiada. E eu falei: Deus, me ajuda a ouvir esse testemunho, porque isso vai virar um vídeo no meu canal para as pessoas entenderem como isso funciona. E ela perguntava: moça, isso é castigo de Deus comigo? Eu falei: eu não sei, talvez não, moça. Tentando amenizar, né, a dor interna dela. Mas ela confessava, ela confirmava: isso é castigo de Deus. Eu tinha inveja das pessoas que ficavam na minha frente, eu queria ser as pessoas. Então veja hoje, gente, a que ponto que chegou a situação. Essa pessoa frequenta uma igreja, sofre, mas não morre. Ela disse com a voz dela, com as palavras dela: eu tinha inveja das pessoas, achava todo mundo melhor do que eu, né? Até qualquer pessoa. Eu partia para cima e atacava as pessoas. Porque a beleza das pessoas e a alegria, o brilho que eu via nas pessoas me fazia raiva. Gente, isso aqui, uma narcisista que confessou para mim. Ela tinha inveja, ela falou, isso foi consumindo os ossos dela. Preste atenção. E eu fiquei ali parada com o olho arregalado, ouvindo o testemunho, ouvindo aquilo e vendo a cena. Porque é muito triste ainda quando você vê. E esse testemunho está indo hoje, aqui agora, na tarde desse dia, para o nosso canal. Gente, pensa num farrapo humano. Pois é. É exatamente isso que eu vi. Eu abençoei ela, chamei um Uber e ela retornou para a casa dela. Eu sei, sem dúvida nenhuma, que é uma narcisista, pelo que foi narrado para mim, porque não dá para eu contar tudo aqui, tá? Não dá, não tem como, cara. Ia ficar muito longo. E a irmã demorou a voltar para receber ela em casa. Mas Deus não quer o mal de ninguém, gente. Deus não quer o mal de ninguém. Mas a lei da semeadura existe. A pessoa colhe aquilo que ela semeia. Eu acredito que isso aconteceu, né? Para que eu contasse hoje para vocês aqui, né? Eu não planejei nada em conhecer, nem querer ouvir, nem nada, mas acabou vindo para mim, para que eu pudesse estar hoje contando aqui para vocês esse testemunho. O fim de uma pessoa narcisista é terrível, é horrível. Ela está sofrendo muito. E pelo que eu pude ler
semblante dela ainda continua sendo a mesma pessoa ruim e narcisista. Olha, o semblante ressecado sem vida, os olhos sem esperança nenhuma, uma fadiga. Vocês não têm noção vocês não têm noção da energia que está ali. Olhar sem vida nenhuma. Uma fala angustiantemente, uma energia pesada. Eu pedia misericórdia, de verdade, que Deus viesse ter misericórdia dela. Então vocês que perguntam onde Deus está, que não vê a sua dor, você nem imagina o que é uma dor de um narcisista no fim da vida. O final de um narcisista não é nada bom. Quando ele puxa na régua, a pessoa vai comparecer diante dele. Pode estar dentro de uma igreja, pode estar num ambiente cristão, mas se não se arrepender de verdade, vai colher aquilo que planta na vida das pessoas. Narcisista termina sozinhos e sofrendo, sem apoio, pedindo misericórdia. Então observa, eu disse a narcisista: você está na igreja? Eu estou indo para a igreja. Mas eu vi aquele indo sem esperança nenhuma, indo à igreja, mas não querendo ser a igreja que recebesse a graça. As coisas de Deus não é brincadeira. Ninguém deve entrar numa igreja sem querer realmente a verdadeira libertação em Cristo Jesus. Ela entrou na igreja, mas nada que é falado na igreja entrou na mente dela. Nada que é pregado na igreja entra no coração deles, eles não se convertem. Pode se camuflar, né, como dizem, mas não chegarão ao pleno conhecimento da verdade. E é pavoroso ouvir, né, um pouco dessa ficha dessa narcisista, que até hoje demora para cair, ela mesma confessando, e eu sei que tinha mentira no meio, que eles não falam a verdade. Mas em relação à própria ruindade aplicada na vida das pessoas, eu sei que era verdade. A própria ruindade que fez. Confessou. E ela pede misericórdia, ela pede graça, ela pede oração. Eu tinha até falado para minha vizinha, que eu amo muito, minha amiga, que eu ia contar o testemunho dessa moça. Ela falou: manda para mim que eu quero reproduzir. É triste demais, muito triste. Dá até um pânico, se você estiver perto para você ouvir, dá até pânico. A irmã é uma pessoa maravilhosa, né? Mora aqui perto da minha casa, graças a Deus. Ela pôs limite, não adoeceu com o comportamento da irmã narcísica. Nada atinge ela, porque ela entendeu, né, do que se trata. Mas a maldade continua a mesma coisa, continua praticando a mesma coisa. Não muda por dentro, gente, o negócio é por dentro, não muda. Tanto que ela traz à lembrança tudo o que ela fez no passado, mas não consegue se libertar daquilo. O que acontece? O tempo passa, gente. Uma hora a fatura vem. E a fatura dos narcisistas, quando vem alta demais. Vem com muita dor. E esse testemunho que eu estou contando para vocês aqui é com muita dor no meu coração. E que eu peço misericórdia pela minha vida, pela vida de vocês. E que a graça de Deus venha alcançar todos nós. Igreja, não muda narcisista. O que muda as pessoas é o verdadeiro arrependimento e a palavra de Deus. Com muita dor no coração, eu estou contando esse testemunho. Então, você que pergunta o que será do narcisista, não queira saber o final de um narcisista. Porque não é nada bonito nem de se ouvir e nem de se ver. Tá? Desculpa que estou desabafando. Mas que Deus abençoe cada um de vocês na tarde desse dia. O Espírito Santo venha alcançar a mente de vocês, que vocês venham liberar o perdão, que vocês venham liberar a graça, que todas as células do corpo de vocês venham receber a virtude e a unção do Espírito Santo. Que nada que um dia alguém fez com você venha ter vaga na sua vida e na sua história. Libera o perdão e deixa aí, porque o dia que a fatura chegar, a conta tem que ser paga.
Então podem entrar na igreja, mas nada do que é falado na igreja entra na vida deles, tá bom? Fica com esse testemunho para vocês, que Deus abençoe, peça misericórdia por essa pessoa. Que Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo.